E se uma ideia, daquelas que nascem num momento totalmente comum, pudesse mesmo redefinir o futuro da nossa sociedade? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Uma visão de futuro que começa com uma pergunta bem simples, na verdade. Tudo começou aqui, olha só, no estacionamento de uma universidade. O autor, o Hudson Zanin, viu um colega e pensou uma coisa que, poxa, qualquer um de nós poderia pensar. Sabe aquele momento, essa pequena faísca, esse "e se eu soubesse"? Foi o gatilho para uma ideia gigantesca que vai muito, mas muito além de uma simples carona. Agora, vamos pegar essa pergunta e expandir. E se fosse possível alinhar desejos, necessidades, capacidades de milhões de pessoas de forma instantânea? Pensem bem, não para vigiar, mas para colaborar de forma voluntária. O que aconteceria se a humanidade de repente aprendesse a agir em perfeita sincronia? Essa ideia toda não é só um conceito abstrato, não. Ela inaugura o que o autor chama de uma era completamente nova: a economia da precisão. E ela vem para atacar um problema que é fundamental e que muitas vezes a gente nem enxerga no nosso dia a dia. O ponto crucial é este aqui, ó. O nosso maior problema hoje não é a falta de recursos ou de produtos, é o desperdício. Um desperdício gigantesco que acontece na tentativa de conectar quem precisa com quem pode oferecer. Pensem só: carros parados, comida indo para o lixo, profissionais sem trabalho. É um imenso problema de coordenação. Para a gente entender a escala do que estamos falando, é só olhar para as grandes revoluções de produtividade da história. A eletricidade, a linha de montagem, a internet. Cada uma delas mudou absolutamente tudo. A inteligência coletiva digital não é só mais um aplicativo, entende? Ela é posicionada como a próxima grande transformação, nesse mesmo nível. E isso nos leva à essência dessa nova economia. O foco muda de simplesmente produzir mais para conectar melhor. Imaginem uma eficiência quase cirúrgica, sabe? Alinhando oferta e demanda de uma forma que nunca foi possível antes. Basicamente, eliminando o desperdício na fonte. Agora, vamos ser um pouquinho da economia e entrar num campo mais filosófico. Por que uma tecnologia como essa não muda só como as coisas são feitas, compradas e vendidas? Ela muda quem a gente é. O que essa mudança toda significa para a forma como nos vemos enquanto coletivo? Isso aqui aponta para uma contradição que provavelmente todo mundo já sentiu na pele. A gente está mais conectado tecnologicamente do que nunca, mas muitas vezes nos sentimos mais isolados. Nos conectamos com quem está longe e nos afastamos de quem está perto. É desse paradoxo que nasce a necessidade de um novo paradigma. Para entender o conceito, é fundamental separar essas duas ideias. De um lado, a gente tem a inteligência coletiva, que é o como a gente resolve problemas juntos. Do outro, a consciência coletiva, que é o porquê. Quais valores nos guiam? A grande proposta aqui é juntar o como e o porquê num mesmo ambiente digital. E essa frase ilustra de forma brilhante a metáfora central. A gente está evoluindo para uma espécie de superorganismo. Um sistema vivo com milhões de olhos e sensores que aprende e se adapta o tempo todo. E isso não é ficção científica, não. É uma descrição de uma realidade que já está começando a se formar. Certo, um superorganismo digital parece incrível, mas como isso funcionaria na prática? Qual é a anatomia disso, a engenharia por trás? Vamos dar uma olhada por baixo do capô. A arquitetura toda pode ser entendida com essa analogia do corpo. Nossos celulares e até nossas intenções declaradas, sabe? Elas funcionam como os sentidos. A ciência de dados é a memória, que organiza tudo isso. A inteligência artificial é o cérebro que pensa. E a infraestrutura digital, usando tecnologias como a nuvem e blockchain para garantir confiança, é o corpo que age no mundo real. Tudo junto forma um organismo cognitivo global. E o impacto no nosso dia a dia? Seria imenso. Pensem nisso. De repente, achar a carona perfeita, um serviço super especializado ou até mesmo uma orientação de saúde se torna uma coisa fluida, automática. O desperdício que hoje define tanto da nossa economia seria reduzido drasticamente, liberando recursos para o que realmente importa. Ok, chegamos na parte mais importante e talvez a mais desafiadora dessa conversa toda. Como é que a gente constrói um sistema tão poderoso sem que ele se torne uma ferramenta de controle? Essa frase resume perfeitamente o dilema. A tecnologia em si é neutra. A intenção por trás dela é que não é. Um sistema que pode coordenar a sociedade para o bem pode, com a mesma facilidade, ser usado para manipular e vigiar. A linha que separa as duas coisas é muito, muito tênue. Basicamente, a gente está diante de dois futuros possíveis. De um lado, um mundo mais inteligente, mais colaborativo. Do outro, uma distopia de controle total.
A diferença entre os dois não está na tecnologia, mas nos valores que nós, como sociedade, vamos decidir colocar dentro dela. Para a gente evitar o caminho distópico, a proposta é que o sistema seja construído em cima destes pilares, que são inegociáveis. Privacidade soberana significa que cada pessoa é dona dos seus próprios dados, guardados em uma espécie de pods, como se fossem cofres digitais pessoais. Transparência garante que os algoritmos não sejam caixas pretas misteriosas. E, fundamentalmente, a participação tem que ser voluntária e reversível, a qualquer momento. No final das contas, tudo se resume a isso aqui. Sem confiança, o sistema simplesmente desmorona. Por que alguém compartilharia suas intenções? Por que participar de algo assim? Por isso, a ética não é um extra, um detalhe. Ela é o alicerce, é a base de toda a estrutura. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. A tecnologia para criar esse tipo de sistema, ela já existe ou está muito perto de existir? Não é mais uma questão de se, mas de como. E a escolha fundamental que a gente tem pela frente é sobre a intenção por trás da construção disso. Será que vamos priorizar a eficiência a serviço do bem-estar coletivo ou a serviço do lucro a qualquer custo? A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir o próximo capítulo da nossa civilização.